uma mensagem a respeito da ceia do Senhor, seu sentido mais amplo. Hoje estamos reunidos para celebrar a comunhão com o nosso Deus, por orientação deles, vocês escutando, estamos sempre celebrando a ceia como memorial daquilo que realizou para redimir os homens, redimir o seu povo. E cantamos algumas canções que falam desse sacrifício substitutivo do Cordeiro de Deus, dos Filhos de Deus, né? Está aquela cruz em si, colocou esse lugar para pagar pela nossa redenção, pagar o preço do nosso pecado, para nos fazer um povo santo e separado. Pediu, gentileza, para pegar no futuro, por favor, amado Jesus, glória. Primeira carta aos Coríntios, vamos ler os versículos. Deixa eu só ver primeiro. Quero, antes de fazer a leitura, convidar você a estar colocando a nossa oração também na mente, gratidão ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos junto com Ele. Pela manhã, podemos também desfrutar de um tempo tão precioso diante da palavra do Senhor e uns com os outros, né? E o Senhor nos dá a oportunidade de estar aqui agora em culto ao Senhor, de manhã, estudando também. Podemos dizer que estamos também prestando culto ao Senhor, mas agora de maneira mais ampla e completa, né? Com outros elementos do culto, podemos celebrar o nome do nosso Senhor, a glória do nosso Senhor, da mesa dele, como fomos ministrados de manhã. Nosso Deus é exaltado, grandiosíssimo, inescrutável, a sua grandeza é imensurável, não é possível ser medida em nenhum tipo de padrão. Nossa capacidade não alcança, não há instrumentos para se medir o tamanho dessa grandeza, da majestade e do poder do nosso Deus. A Ele só podemos nos prostrar, dar a honra, a glória, nos colocar realmente humilhados diante de um Deus tão imenso, em glória, poder, honra, majestade, santidade. Mas é Deus que se coloca de modo tão misericordioso em favor dos que o ofenderam, dos que o desprezaram, dos que ignoraram o seu querer, o propósito criador do Senhor de nós. E graciosamente estamos aqui nos lembrando o que Deus fez, o Criador, esse soberano, majestade do universo, vem por um de nós, dar-se uma cruz, derramar o seu sangue, permitir-se ser machucado, moído, ferido, humilhado. Foi feita uma audição ao ser pendurado naquele maneiro, para que eu e você pudéssemos ser benditos diante do Senhor, tanto que dar ouvidos a essa boa notícia de redenção. Então, eu quero também agradecer ao Senhor, junto dos irmãos, de cada visitante que aqui está, alegria do Senhor, também pela aniversariante,
nessa semana, nesse dia, né? A minha querida, a minha esposa está fazendo mais uma pergunta, vamos agradecer a Deus também por tudo que o Senhor tem nos dado. Queria convidar eles aqui, vamos agradecer a Deus e colocar a vida de vocês, pedindo que o Senhor se tenha nos preparado e continuar falando conosco. Sua palavra foi lida, desde o início do culto, rendemos ao Senhor louvor e honra através de canções. Agora queremos agradecer também pela prática da vida. Pedindo a Deus, nós glorificamos o teu nome e agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui, para rendermos ao Senhor o podermos ter essa comunhão contigo, de um modo essencial, e desfrutamos somente a Deus quando nós nos ajuntamos em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus, Pai e do Espírito Santo. E aqui também queremos, Deus, te dar a nossa gratidão, a nossa gratidão por mais um ano completado por sua Deus, obrigado por sua vida, nossa família. Sua vez lá, ó Deus, apresentando os meus anos na presença do Senhor, a sabedoria, discernimento, mais e mais conhecimento, ó Deus, contigo, a intimidade contigo, venha continuar, ó Deus, mais e mais refletindo em tua presença, em teu caráter, ó Deus, glorificando teu nome. Ora, sim, agradecido, Deus, também pela oportunidade que temos de estar diante dos elementos, ó Pai, e o Senhor nos concedeu para estarmos sendo conduzidos à meditação da profundidade do significado do pão e do vinho, do corpo e do sangue do seu Filho, em nosso favor. Em nome de Jesus, te oramos. Amém. Coríntios, vamos agora fazer a leitura. 1 Coríntios, capítulo 1. Vou fazer a leitura. Você acompanha a sua versão? Queria dar mais um parênteses, irmãos. Vou tentar me lembrar de vez em quando de falar isso, né? É algo recentemente que eu entendi. Para você vir à casa do Senhor, casa de adoração, de culto de oração, né? Ao entrar nessa porta, colocar os seus pensamentos em conexão ao Senhor, as bênçãos, a grandeza dele, a graça dele, e ficar na expectativa que ele quer falar com você e a cada um de nós, né? E em relação às distrações, é muito importante você e eu não nos distraímos. Não vimos aqui para apenas prestar um compromisso religioso, um compromisso de família. Nós estamos diante do Altíssimo, nós estamos diante do Senhor em todo lugar. Nós estamos reunidos para dar culto ao Senhor. Então, não é cabível, não faz sentido que você estar com nossa mente distraída, vendo o que há de novidade, continuar vendo o que há de novidade nas redes sociais, mensagens, notificações, etc. Absolutamente não é o momento. Então, com a responsabilidade, pelo carinho e temos com os irmãos, então, devemos dar atenção devida, reverência devida ao Senhor. Então, volta o seu pensamento, como Deus está falando, em oração, ore junto. É a leitura da palavra, leia e preste atenção no que o Senhor está dizendo na sua palavra. Esse é o momento da meditação. Fique atento também, não se distraia. O celular vai continuar no mesmo lugar, os postais estarão ali, você vai continuar vendo ela depois de sair do mundo. E recomendo que todos nós, diminuamos se é possível o tempo, junto ao celular, mesmo fora daqui, para podermos ter mais tempo com o Senhor. Não só aqui. Às vezes
sabe, aqui congela, né? Fica ali estremecendo, né? Aí sai daqui, de repente, tudo aquilo que o Senhor Deus quer continuar fazendo na sua vida, você se deixa ser mergulhado pelas infinidades de mensagens que veio, mas muitas delas são opostas ao que Deus está falando. Então, seguindo até aqui esse dia, se você, irmão, está na recepção, você que é papai e mamãe, se tiver algum pequeno, jovem, ou irmão mesmo, uma palavra também de orientação e de ajuda nesse tempo. Para que o Senhor seja assim honrado e glorificado mais e mais em nossa vida. A palavra de Deus diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, e irmãos Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e chegam deles e nós. A vocês, graça e paz da parte de nosso Senhor, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel a Deus, o qual chamou a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Amados, aqui essa oportunidade que temos de fazer uma revisão ou uma meditação do significado amplo a respeito da ceia do Senhor, a respeito do que Jesus queria que nós refletíssemos, meditássemos, conhecêssemos, tivéssemos em consideração com frequência. São coisas que não são de pouca importância, né? E porque há tanta importância no significado da ceia do Senhor, do que está por trás, né? Ela foi instituída para que com frequência eu e você pudéssemos estar diante do Senhor, sendo edificados, sendo encorajados, sendo constrangidos a o que Deus quer continuar fazendo em nós. Porque assim, o Senhor é esse lembrete de que temos uma relação com Cristo, uma relação que é fundamental, ela é vital. A ceia é essa lembrança também, claro, acima de tudo, da morte de Cristo para nós, e quando cremos nele, nós morremos com ele. Quando nós comemos os elementos, nós temos uma interação com o elemento pão e o gás que bebemos, vem fazer parte de nosso ser. Isso traz a lembrança de que nós temos parte, a vida de Jesus, ela está imersa em nós, está inserida em nós. Ele veio fazer parte de nossa existência. Ele habita em nós, ao mesmo tempo, a Bíblia vai dizer que nós vivemos nele, nos movemos nele. A nossa existência agora, ela é por causa de Jesus, é para Jesus, e é por quem Ele é, por que Ele fez, e do que continua fazendo em você e em mim. Então, toda vez que juntos compartilhamos um pedaço do pão e tomamos esse alimento, nós somos chamados a lembrança essa troca vital, e essa comunhão.
comunhão. Isso é também um lembrete, a ceia na nossa vida derivada de Cristo, né? A palavra de Deus diz: quem tem um filho tem a vida. A vida que nós temos, a qualidade de vida eterna e vida plena, ela é derivada, ela vem da confiança, da entrega da minha vida, da sua vida a Cristo. De nós nos dedicarmos a Ele, de nós nos sujeitarmos a Ele, passando a ser, reconhecer como propriedade de Deus, servos dele. Então, a vida dele agora opera em nós. Nós temos vida agora por meio dele. Paulo, ele fala em outra medida, né? Ele ressuscitou com Cristo, né? Ele vive não mais ele, mas Cristo vive nele. Essa é a realidade muito escura de Paulo. Eu e você nos movemos e só podemos caminhar aqui espiritualmente íntegros, santos, separados, guardados do mal, se estamos em Cristo e buscamos a plenitude dessa atividade, dessa vida, dessa direção, desse controle de Jesus sobre nós, que é a vida plena do Espírito. Ele nos exorta, estamos buscando todo dia, sendo cheios do Espírito, quer dizer, dirigidos por Jesus. Afinal, é o Espírito de Cristo. O Senhor quer ter comunhão, quer que eu e você tenhamos comunhão com o seu Filho. E Ele quer que nós pensamos na graça do Senhor, vemos isso, para podermos ser mais semelhantes a Ele. A graça é a provisão que Deus tem, que Jesus tem, o Espírito de Deus tem, a palavra de Deus tem para nós, permite que a presença, o agir, o trabalhar, o poder de Deus opere em nós essa graça, esse dom, essa capacitação, de modo que possamos de fato ser semelhantes. Mais e mais a Jesus. Lembra que a obra do Espírito Santo em nós é essa. Deus está trabalhando em nós para que a cada dia nós sejamos mais parecidos com Jesus no caráter, né? Não é olhar no espelho você e eu vendo uma semelhança física, não. É o caráter de Jesus mudado, é o meu caráter de ser mudado, de tal forma que não é a minha vontade que extrapola, que predomina, que prevalece no cotidiano, ou ao menos a cada dia a luta que eu e você devemos ter é de sufocar diante de Deus, fazer com que o velho natureza, para que a nova natureza, o novo homem transpareça, apareça, predomine, ele tenha força, ele esteja no controle. Esse novo homem, na verdade, é Cristo operando em nós. Ele é potencializado, ele é vivificado pela presença de Jesus. Então, fazendo o bem na velha natureza, nos mortificar diante do Senhor, por meio da sua palavra, renunciando a nossa carne. Falamos da rede social, não sei qual é, sei que quanto percentual de nós aqui que temos alguma luta em relação às redes sociais. Quanto elas têm tomado o tempo de comunhão, de aprendizado, de fortalecimento, do conhecimento de Jesus, que se revela na sua palavra. Então, é muito precioso, irmãos. Nós tomamos os elementos aqui, porque o simbolismo, tudo aquilo que o Senhor Deus nos chama a vivenciar aqui, nos lembra que é para buscarmos uma reconciliação no Senhor, confessar nossas faltas, lembrarmos que temos comunhão com o outro, que nós estamos em unidade, devemos trabalhar pela unidade. Não adianta se eu vendo que apenas tomar os elementos, mas eu a cada dia eu estiver buscando em parte com Jesus, me alimentar dele, renunciando outros elementos, coisas que alimentam a nossa carne, que não nos aproximam do Senhor. Eu não vou desfrutar da plenitude que o Senhor deseja para nós, ofertar para nós.
ceia, né, nos faz visibilizar isso, né? É comer o corpo de Jesus, é tomar o sangue de Jesus, mas isso precisa ser uma realidade do dia a dia. Eu me lembrar que o Senhor está me dizendo nessa oportunidade nova, eu preciso comer de Jesus, quer dizer, eu me apropriar de tudo aquilo que Ele realizou ali na cruz e tudo que está junto, toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Assim, todas as bênçãos espirituais estão disponíveis, mas eu fecho os meus olhos, tapo os meus ouvidos e sigo adiante ouvindo só o que o mundo está dizendo, o que a minha cara está dizendo, mentiras que são ditas, porque Jesus é a verdade. A verdade está nele, é Ele. E Ele se revela a nós por meio da sua palavra. Ele quer que você e eu conheçamos mais e mais. Ele quer que nós tenhamos essa comunhão de carne, de comer dele. Por isso eu e você precisamos discernir. Eu não quero viver pouca coisa. Senhor Deus tem uma vida plena, vida abundante. Ajuda-me, Deus. Nós cantamos, né? Mas calma, né? Eu quero ser exalado com perfume. Quero ser o seu jardim particular. Eu quero ter comunhão. O Senhor vem, trabalha, né? Nós somos o jardim. Aí Jesus vem como o jardineiro. Então ele vai regar os matos. Ele vai colocar ali as vitaminas para que esse jardim cresça e floresça e fruto dele, as flores todas que têm que ser dadas, mas eu preciso então dizer: Jesus, a minha vida é o seu jardim. Então tira. Eu não tenho essa capacidade, não tenho esse discernimento de saber o que precisa ser tirado, porque o Senhor me fez, o Senhor nos fez. Então eu quero que os seus pés, Senhor, hoje, amanhã, cada dia, peça, Senhor, que revela, faz essa obra. Quero que o Senhor faça toda a minha casa, como a agricultura, eu já estou indo para a videira. Quero enxergar o meio de Jesus, receber a sua nutrição, e o seu Espírito, a sua palavra que nos nutre. E aí eu recebo vencer nosso velho homem, vencer o mundo com as suas mentiras, vão ser um bom perfume. A realidade, a lembrança para a gente é que a ser esse recurso do Senhor, para o povo se manter ativado na conexão com Ele, nessa conexão com Ele. O foco da ceia do Senhor, o foco da vida do cristão, o foco da igreja é Cristo. É Cristo. Mas sempre volta ao outro lugar. Esse texto, se você for observar, até o verso 9, são 9 vezes repetindo o nome de Cristo, de Jesus, né? Ele é o foco, o centro da vida da gente. Esses nomes dados a Jesus aqui, falam sobre a sua majestade e a razão da gente dar a Ele culto e adorar, né? De manhã nós vimos sobre a grandeza de Deus. Começamos, semana que vem você vem, por favor, tá? Vamos lá, mas aí a família toda, vamos terminar o estudo sobre a grandeza. Que tremendas passagens que nós fomos expostos, falando, mostrando a imensidão, a grandeza, a magnitude do nosso Deus. É imensurável o nosso Deus, digno de toda a honra, e esse é o nosso Jesus, nosso soberano. Majestade e supremacia. Nesses textos, nesses versos, a gente pode ver brevemente a respeito da majestade e supremacia do nosso Cristo. Como ele aqui é chamado de Senhor, isso fala dele ser aquele que é mestre e que é soberano, aquele que é dono. Agora também a gente tem que lembrar que a palavra do Senhor, quando
em adoração, louvor e gratidão. O Deus criador de tudo. O início, ele existia antes de nada, ele era pleno em si mesmo. Quando nada existia, ele mesmo. Ele traz a existência a tudo que há e nos faz de modo especial aproximados de Deus. E nós desonramos, desobedecemos a aquele jardim criado para a mulher. E ele vem em nosso favor. Dizer poderosamente, não é para nós nos colocarmos em gratidão. Porque eu e você, ainda que haja alguma coisa de pecado, nós batalhamos contra ele até o dia do Senhor Jesus nos levar, até o dia de Cristo Jesus, como aqui fala, né? Que ele nos manterá firmes até o fim, verso 8, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, no dia em que ele virá. Esse dia é o dia prometido, esse é um dia maravilhoso que nós aguardamos, em que essa luta que ainda prevalece em nós, ela vai cessar. Mas eu e você podemos viver a cada dia mais vitoriosamente e não de modo trôpego, caindo a todo momento. Se nós nos voltarmos para Cristo, se nós tivermos de fato comunhão com Ele, se nós abrirmos mão de tudo aquilo que se apresenta querendo tirar de nós a comunhão com o nosso Deus, queridos, vamos viver a plenitude a cada dia mais, a abundância, a vida sob o controle do Espírito, não de controle da carne, não do controle do eu. E outra palavra a respeito de Jesus é o próprio Jesus, na verdade, quer dizer Salvador. Então, fala disso que nós estamos celebrando. Deus que se fez redentor nosso, pagou a nossa dívida com Deus. É razão para bem-aventarmos, glorificarmos, agradecemos. Cristo, que quer dizer ungido, Messias, Filho de Deus. Em razão de nós nos prostrarmos, dobrarmos diante do Senhor, reconhecendo aquele que foi enviado, né? Desde todo o eternidade prometido em nosso favor, né? Outro aspecto que a gente considera nessas crenças aqui é a mensagem de Cristo. Nos versos que a gente lê, nós vamos falando apóstolos de Cristo, Paulo dizendo, santificados em Cristo, nele vocês foram enriquecidos em toda a palavra, em Cristo fomos enriquecidos. Paulo é enviado de Cristo. Ele tem uma missão, uma mensagem de Cristo. E eu e você, quem nos santifica é Cristo. A sua presença em nós, o Espírito em nós, a sua palavra opera em nós. Então, o Evangelho que nós levamos, o Evangelho que Deus alcançou, é só um, que é a boa notícia. A mensagem do Evangelho é Cristo crucificado, sepultado, ressuscitado em nosso favor, em nosso lugar, não só em nosso favor, entrar em nosso lugar, e lá era o meu e o seu lugar, nos oferecendo condição de ser restaurados. Quem ouve essa mensagem do Evangelho, se ouvir os ouvidos, ouvido de ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, ouvir e crer e acatar, entender essa grandeza, pode ser beneficiado com a redenção, com o perdão do Senhor. Porque a fé é quando ouvir a mensagem de Cristo. Claro que eu posso perdoar, a pessoa pode ignorar, mas nós seguimos comunicando a mensagem que me salvou, que é você. A mensagem do Evangelho é o poder de Deus para a salvação, não é outra maneira. Romanos 16 quer dizer que o Evangelho é esse, o poder de Deus para a salvação. É a comunicação que Deus fez para um homem perdido, merecedor de condenação, se colocando ali no lugar de cada um de nós, e o modo como nós recebemos, acolhemos isso em nossa vida, que é pelo arrependimento
como se vivemos a nossa batalha, estamos numa batalha,